Continuando a nossa investigação por saber se fomos quem saiu da CCB era sectário, deixou de ser sectário para ser um filho de Deus, para seguir Jesus, e deixou o mundo para entrar para a graça de Deus na porta estreita. Será que quem saiu da seita não deu um passo a mais em direção à graça de Deus? Porque quando você recebe tudo pronto, faça assim, faça assado, você só obedece, então você está na porta larga. Proibições não é como muitos pensam. Proibição não é porta estreita. Doutrinas e leis não são porta estreita. A porta estreita, ela está na liberdade. Porque na porta estreita, você não tem recompensa pelos bons atos. Na porta estreita, você tem virtude. A virtude não cobra nada em troca. O amor de Jesus, ele não é como nas seitas. Você agrada a Jesus, se agrada a Deus, então Deus se agrada de você. Você faz o que Deus quer, supostamente Deus revelou o que Ele quer para o líder da seita. Você faz o que Deus quer e então Ele te ama. Você faz algo que Deus não gosta e então Ele não te ama. Se você está na seita, Deus te ama. Se você sai da seita, Deus não te ama. Se você está na seita, você está na graça de Deus. Se você sai da seita, você caiu da graça. Ao passo que andar na liberdade sem ameaça de morte, com o amor incondicional de Jesus, sem que você viva debaixo de ameaça, você tem que ser bom por virtude. Você não ser ameaçado. Como Jesus falou, eu vos amei antes que vocês me conhecessem. Ele nos amou antes que nós o conhecesse. Ora, se Jesus nos amou antes que a gente conhecesse Ele, não adianta eu fazer nada para Ele me amar. Ele já me amava antes. Então é diferente da seita. Na seita você tem que seguir tópico, mandamento, doutrinas bíblicas. Porque aquelas doutrinas da Bíblia não está escrito que era para 2000 anos depois. A previsão bíblica era que Jesus já estava voltando naqueles tempos. Aquelas doutrinas é para aquelas pessoas, naquele tempo, naquele contexto, e só se falava de aspectos da época. Na Bíblia não fala de celular. Olha, se a doutrina que está na Bíblia fosse para nós, por que então não falava de celular? Por que não fala de televisão? Fala de ciência se multiplicar. Mas passar azeite, naquele tempo, já era uma ciência avançada. Operações sem anestesia, abria-se as pessoas. Sem anestesia, já era uma ciência avançada. Os primeiros carros que foram construídos nas ruas de Roma, era uma ciência avançada de barcos, de charretes. Daniel falou ciência se multiplicará, mas ele não viu celular nenhum.
Ele não viu foguete, ele não viu míssil, ele não viu Wi-Fi, não viu nada. Eles só viram o que tinha relação com eles. Hoje, ser cristão é ter fé, não é ter as obras que a igreja manda. Porque Jesus falou, porventura quando eu vier encontrarei fé? Jesus não falou encontrar a santidade. A santidade é um instrumento de validação de pecadores e santos dentro da denominação. Então, na denominação, busca-se o que santidade, o presidente da CCB falou, que o cara que penteia o cabelo bonitinho, põe um terninho, as pessoas veem que ele é um servo de Deus. Mesmo que ele seja um canalha, mesmo que ele roube coletas, mesmo que ele seja falso, orgulhoso, linguarudo, mesmo que ele bate na mulher, ele chegando na igreja de cabelinho penteado de terno, sem barba no rosto, falando a minha posição, teoricamente ele é um servo de Deus. E nós não somos servos. Jesus falou, já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor quer. Vos chamarei de amigos, porque eu já falei a minha vontade. Então tudo que o ancião fala não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Pai, é o que Jesus já falou. Na seita CCB, eles vão revelar o que Deus quer. E se você fizer como Deus quer, Ele passa a te amar. Essa é a visão da seita. Nós que saímos das seitas, que Deus nos libertou das seitas humanas, nós temos o caminho estreito. É muito mais difícil você ser cristão sem aplauso, sem as pessoas te chamar de cristão, sem as pessoas te julgar pela roupa. Às vezes você tem barba, mas você tem caráter. Às vezes você não tem barba e você é um canalha, você bate na tua mulher, você é um mentiroso, você é um crápula, você faz chantagem, você ganha dinheiro com comissão em construções, só não tem barba. Então o que revela a pessoa não é o exterior, é o interior. E isso nós já sabemos que para Deus o que vale é o interior. Para as seitas o que vale é o exterior. O reino de Deus é de aparências para a seita. É o templo bonito. O templo não pode ter defeito, mas a casa da pessoa não tem problema. Mesmo que a casa da pessoa está com o sofá rasgado, ela tem que ajudar o templo a ter cortinas novas. Isso não é graça de Deus. Isso é seita. Porque nas seitas o que vale é a organização. Nas seitas você não duvida, você não questiona e você não critica. Por quê? Porque a verdade trazida pelos líderes é a verdade inquestionável. Jesus não falou nada disso. Quando ele falou sobre os cachorrinhos, a mulher rebateu Jesus, Jesus voltou atrás. Quando Tomé duvidou de Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado. Se você é mesmo Jesus, deixa eu ver tua mão. Então você pode duvidar de Jesus. Você pode rebater Jesus. E você pode ter obras maiores que Jesus. Não, Jesus é o Todo-Poderoso. Isso é no Velho Testamento. Todo-Poderoso, Deus bonzão, o resto tudo mortal. Ser Deus Todo-Poderoso no meio de um monte de formigas humanas é fácil. Eu quero ver você ser um Deus Todo-Poderoso e colocar os seus filhos com poder para fazer mais do que você faz. É o Deus da humildade, é Jesus Cristo. Vós fareis obras maiores que a minha. Não é eu que sou maior que vocês. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Vocês podem ser mais do que eu. Aliás, eu vim para servir. Vocês são mais do que eu. Diferente no Velho Testamento. Vocês eram nada e Deus era tudo. No Novo Testamento, Deus é tudo e faz com que você também seja tudo. Deus é grande entre os grandes. No Velho Testamento, Deus era grande entre os merdas. Com uma lei inútil, com um concerto de cortar a ponta do pênis que não vale nada. Que a circuncisão nada é. Mas se não circuncidasse no Velho Testamento, tinha que matar a criança, como se ela tivesse culpa. Jesus não. Jesus falou, porventura encontrarei fé? Sempre Jesus falou da fé. E quem vive pela fé, ele não está numa denominação e tem que aceitar a fé dos outros. Ainda que o ancião ache que alguma coisa está certa, é a fé dele, mas na seita é a fé de um sobre o outro. Então você não pode criticar nada. Quando você critica, você é filho do diabo. Quando você duvida, você é filho do diabo. Quando você questiona, você é filho do diabo. E é por isso que os críticos das seitas são tratados como verme, bode, vagabundo, filho da puta, sem vergonha, canalha,
né? Adulterou, traiu a mulher, sonegador, ímpio. Por quê? Porque está criticando o que a seita prega. Ora, se uma igreja ela é uma igreja cristã e você promove uma crítica, ou você aceita a igreja como ela é, mas você tem o direito de criticar, porque você é membro, mas você não, a igreja não é obrigada a mudar, mas ela te ouve. Se você sair da igreja, você trata a pessoa como um filho de Deus. Quando Francisco saiu da presbiteriana, ele não saiu deixando inimigos. Ele falou: minha esposa foi salva entre os irmãos presbiterianos. Existe uma relação de respeito, porque somos filhos de Deus, independente da igreja denominacional. Na seita, não. Se você sai, você é filho do diabo. E se você fica e discorda, você é filho do diabo também. Filho de Deus na seita é só quem fala amém. E você? Você é querido na crítica? Você pode criticar? Você é ouvido? A tua palavra vale alguma coisa na seita? Ou só vale o que o líder fala? Porque o que o líder fala é o que Deus fala e não tem discussão. Diga para mim, a igreja que você está era uma seita? Ou você era aceitário? Ou é aceitário e não sabia?